Olá pessoal, boa noite. Deixa eu chamar aqui minha colega, minha convidada da live de hoje, para já começarmos. Ah, meu Deus. Vou pegar aqui. Um minutinho. Pronto. Opa, pronto, agora deu certo. Pedi um aluno e tem experiência aí na tecnologia. Boa noite, Ah, pessoal. que Vamos começar hoje mais uma live aqui na- no, no- no nosso projeto aqui de discussão de regularização fundiária, hoje com uma advogada e professora assim, excepcional, que é a Luli, lá do Pará. Ela vai já falar aqui o currículo dela. Eu até pedi para ela resumir, porque senão uma hora não vai dar para a gente conseguir falar tudo. E vamos conversar hoje sobre o papel dos estados na REURB, né? Partindo um pouco da experiência do Pará, mas também conversando sobre outros tópicos abertos, né, relacionados ao tema. Eu queria só dizer para vocês, vamos tentar deixar aqui gravado no Instagram, então quem quiser me seguir no Instagram e também ver lá no IGTV, e também deixar gravado lá no Pitada de Reurb, lá no YouTube, e aí todo mundo vai poder dar uma olhada também lá. É, então, Lúlia, se apresenta para a gente aí, né? Fala um pouco de você, assim, eu sei que às vezes a maior parte dos seguidores é do convidado, mas faz para todo mundo te conhecer. bom, boa noite. Obrigada, Filomena, pelo convite para poder falar aqui, né? Já que tão ilustres pessoas vêm conversar com você nessas lives sobre regularização fundiária, é uma honra. Né? Para quem não me conhece, boa noite. Meu nome é Luli. Eu sou professora da Universidade Federal do Pará. Trabalho na área de regularização fundiária urbana já tem um tempo, desde 2009, quando eu iniciei as atividades no estado do Pará, trabalhando no ITERPA, e hoje eu sou professora da graduação e da pós-graduação da UFPA, e trabalho especificamente com regularização fundiária urbana na Amazônia, por meio da Clínica de Direitos Humanos da UFPA, do Programa de Pós-Graduação em Direito, e também pela Comissão de Regularização Fundiária da UFPA, que é um expoente em regularização, que hoje integra, né, que hoje coordena a rede Amazônia, de regularização fundiária urbana, que visa, né, repercutir nas demais universidades aqui da região um mesmo núcleo, ou fomentar a criação de um mesmo núcleo que nós temos já aqui na UFPA há mais de 10 anos, para que eles possam ajudar os estados e os municípios no processo de regularização fundiária. Aqui na nossa realidade, na nossa região, nós somos, né, em termos de doutores, né, somos muito poucos, então as universidades acabam servindo a esse propósito de devolutivo social para que a gente possa ter, às vezes, formação qualificada para os nossos colegas da área jurídica e também de outras áreas na questão da temática de regulação fundiária e em especial na nossa região, que os problemas não são poucos, né? Nós temos enormes problemas, enormes desafios ligados à regularização fundiária. Isso. Não, muito legal. E esse projeto, a questão da rede, assim, então, um dos primeiros títulos foram criados aí na UFPA, da Lei 13465, da Lei de Estimação Fundiária, fora iniciativas de conciliação de conflitos. Assim, a experiência realmente é muito, muito, muito rica aí na região, que tem assim, as suas peculiaridades, mas é bem bacana mesmo. Só aproveitando aqui, o pessoal, eu sei que, não sei se o pessoal gosta, mas a Sofia já está acompanhando a gente, também sempre acompanha. A Sofia é arquiteta lá da Urbalegis, que trabalha também com a gente em alguns cursos, algumas lives. O Vinícius também, lá de Curitiba, que também vai marcar uma live com a gente, já chegou. Então o pessoal está chegando aí para assistir a live. E aí a ideia hoje é a gente conversar um pouco sobre esse papel do Estado, né? Que assim, não é só em regularização fundiária. Se você pegar em políticas públicas em geral, a definição do papel do Estado sempre fica naquela sombra, né? Na política habitacional, na política de desenvolvimento urbano, que até um pouco por conta da Constituição, né? Que tem poucas competências privativas, mas na própria regularização fundiária, o papel do Estado não só com política pública estadual, o que ele deve fazer, como ele deve proceder, quais são as linhas de ações que ele pode seguir. Então a ideia hoje é conversar um pouco sobre isso, aí e falar um pouco também da experiência do decreto lá do Estado do Pará, que a Luli
participou da elaboração, que traz algumas coisas bem interessantes, bem bacanas, para até servir de exemplo aí para outros estados no Brasil. Fala um pouco, assim, até da tua percepção assim, do papel do Estado dentro tanto do Pacto Federativo e da questão da política urbana, para a gente começar um pouco o debate. Bom, eu acho que o papel do Estado, né, dentro do Pacto Federativo, ele é similar ao da União, mas ele tem a necessidade de trabalhar, né, também os aspectos de particularidades regionais. Então, considerando que a discussão sobre o direito urbanístico, né, é uma competência legislativa concorrente, todos os entes federados podem dispor, né, dentro dos seus âmbitos de competência sobre a temática. Então, eu vejo duas atividades que são muito significativas do Estado no processo de organização da discussão urbana no Brasil. Né? Uma é aquela que já está na Constituição, que é a organização mais territorial, né? de micro-regiões, de regiões metropolitanas, mas eu penso que existe o papel também de disciplinar as particularidades regionais em relação a essas políticas públicas que estão muito ligadas à implementação de direitos e garantias fundamentais, ou seja, não só observar e fomentar as diretrizes gerais da política urbana que são estabelecidas no âmbito nacional, mas também organizar, né, de modo a que você dê condições para que os municípios possam executar a contento essas políticas, considerando que elas não são, né, como a regulação fundiária, políticas de baixa complexidade, são políticas de média e alta complexidade. Então, às vezes, não é só a necessidade de recursos, a necessidade de assessoria técnica, de orientação e de regulamentação de procedimentos para que esses municípios possam adequadamente executar essas atividades. Eu acho que é nesse sentido que a gente deve ver a atividade do Estado, né? E aí eu, puxando aqui para a minha região, Filomena, eu acho que em algumas situações da Amazônia Legal, os Estados têm um papel muito relevante, especialmente naqueles casos em que nós tínhamos territórios, né? Ou seja, em que a presença do Estado sempre foi muito forte, ou seja, a ideia de que a atividade dos municípios ela ainda precisa de um auxílio, né, para que ela possa se operacionalizar de acordo com a Constituição, em que existe também um processo recente de estadualização de terras, né? Ou seja, em que os estados agora são os grandes detentores de terras e aí agora eles podem começar a executar alguma das suas competências de organização patrimonial. Então, eu acho que se existe em todos os estados a atuação em matéria urbanística é relevante, mas eu acho que na Amazônia Legal, em algumas situações, ela é até mais relevante, porque os municípios, em algumas situações, precisam de muito auxílio e do auxílio mais básico, desde a discussão sobre as suas bases territoriais e fundiárias até uma assessoria técnica mesmo para executar adequadamente o seu papel constitucional. É pegar na mão em um primeiro momento, aplicando aquela ideia do princípio da subsidiariedade, né? Então, eu acho que é muito relevante nesse sentido. O Estado, né? Isso aí está sendo duas linhas básicas, né? Primeiro, realmente, quando ele tem que aportar, digamos assim, suprir o déficit de capacidade institucional que os municípios têm, né? Que muitos municípios têm. E aí chegar com a equipe, colaborar, montar, estimular, inclusive, que possa ser feito trabalho em forma de consórcio, né? E em regularização fundiária também, até para estruturar. Eu sempre falo que, assim, eu acho que falta. A política social, quando desenvolveu, quando cresceu, eles perceberam que tinham que melhorar a capacidade dos municípios para poder conseguir realmente ter resultado, né? E na política urbana falta, assim, esse braço mais forte, né? De dizer assim, olha, para a gente conseguir operacionalizar a regularização fundiária, operacionalizar política habitacional, aprovação de projeto urbanístico, a gente tem que fortalecer o município. Então o Estado tem papel... Diga. Eu acho que esse papel ele é fundamental, mas eu acho que a gente também tem que pensar que, assim, existe um problema de simetria municipal, né, no Brasil, e aí quando a gente olha a origem de muitos municípios, a gente não está falando daquele município tradicional da literatura, né, que surge a partir de uma igreja, de uma paróquia, como a gente vê em outros eixos. A gente tem situações de municípios que foram criados pelo governo federal, ou seja, que foram criados a partir de demandas muito abruptas de ocupação. E aí essa capacidade que ela se implanta
implanta, né, ela pode vir a se implantar ao longo do tempo, ela é muito fragilizada nessas situações. Então, assim, se a gente pensa, por exemplo, eu não sou especialista em município, eu trabalho com a região amazônica. Então, a gente está falando de municípios que são criados do dia para a noite, por causa de grandes projetos, municípios que cresceram a partir de projetos de colonização dirigida, né, municípios em que a gente estava em áreas de segurança nacional que não tinham capacidade de fomentar um mínimo espaço democrático, né? Então a gente está falando de municípios que não têm uma deficiência institucional porque não quiseram se desenvolver, né? Ou não quiseram se estruturar. Eles têm uma deficiência institucional porque a sua própria criação é um pouco contraditória em relação a essa ideia do municipalismo. Então, para que eles possam, né, começar a exercer suas competências, vai precisar, da mesma forma de como eles foram criados, dar condições para que eles sejam efetivamente implantados. Eu acho que esse é um ponto. E aí, quanto mais o Estado tem essa característica, o ente federado, né, tem essa característica, eu acho que maior deve ser essa atuação de apoio, de assessoria e de desenvolvimento de projetos para esse tipo de fomento, né? Eu acho que é muito importante pensar nesse aspecto histórico também ao falar sobre essa capacidade institucional dos municípios. Com certeza. E também, além desse papel nesse desenvolvimento institucional, também tem, no caso da regularização fundiária em especial, né, que a gente está discutindo aqui, o papel também de regularização das ocupações das próprias áreas estaduais, né? Tanto dos conjuntos habitacionais que foram construídos há muitos, muitos anos atrás aí, sem né, uma das pessoas que está participando aqui da live, a Maria do Carmo, lá do Mato Grosso do Sul, que está com um projeto bacana também de regularização fundiária, lá você tem, ela é do governo estadual, e aí você tem lá a situação que o Estado construiu conjuntos habitacionais por muitos, muitos anos em áreas públicas municipais. E aí fica aquela coisa, o conjunto foi financiado junto ao Estado, mas o município é a área municipal e também acontece o contrário. Tem áreas construídas pelo próprio governo do Estado em áreas estaduais. E essas áreas tinham que ser um foco, né, da regularização fundiária do governo estadual. Tem que ser uma política de regularização direta, né, não só apoio aos municípios. Eu acho que essa discussão do aspecto patrimonial, né, da atuação dos estados também é muito relevante, né? Principalmente porque a gente tem essa discussão dos bens, né, que são normalmente das Coabs, né, das cooperativas habitacionais, que são bens desapropriados, são bens que já estão cadastrados, às vezes registrados, que isso é realmente um passivo muito grande, porque era muito complicado você operacionalizar conjuntos habitacionais, né, antes da 13465. Né? As exigências elas eram um pouco difíceis de serem operacionalizadas na escala dessa habitação de interesse social. Mas a gente também tem um outro fator que é diferente desse que a Maria do Carmo, por exemplo, enfrenta, é que a gente tem a situação das terras devolutas estaduais, né? Então, que são percentuais, dependendo do estado, né, altos, e que não são bens cadastrados. Então, você tem um processo para você poder dispor desses bens futuramente, né, você precisa primeiro fazer um processo de identificação, que foi muito facilitado a partir da 13465, né, seja pela modificação do artigo da Lei de Registros Públicos, artigo 195A e 195B, né, seja pela própria formalização da REURB, né, com a anuência do Estado. Mas esse sempre foi um entrave para a regularização, a necessidade de você repertoriar, inventoriar, né, essas áreas de terras devolutas, fazendo o procedimento arrecadatório para poder dispor. Né? E o procedimento arrecadatório, da forma como ele era tratado pela legislação agrária, ele era um procedimento extremamente difícil de ser executado. Se você não fazia por arrecadação administrativa ou sumária, você acabava ficando anos, né, com o processo arrecadatório judicial sem nenhum tipo de solução. Né? Então, eu acho que é um papel importante da discussão patrimonial, não só pelos bens cadastrados, mas sobretudo pelos aqueles que não são cadastrados, que o Estado vai precisar fazer algum tipo de intervenção para poder adequadamente dispor. Né? E aí, só fazendo novamente um recorte regional, a gente tem esse problema aqui na região amazônica, né, que é a grande concentração de bens federais. Então, a gente tem um elemento que a gente acresce a essa dificuldade de que, às vezes, eu tenho estados com 70%, 80% de áreas de dominialidade federal, que também não são inventariadas, não são cadastradas muitas das vezes, né?
dependendo do tipo de próprio nacional, e isso causa conflitos de ocupação, conflitos interinstitucionais, né? A gente até brinca aqui que às vezes a gente precisa fazer projetos de regularização interfederativos, porque você precisa primeiro discutir quem é o efetivo proprietário público para poder destinar, e isso é bastante complicado, né? Então a gente tem uma realidade aqui na Amazônia que os estados federados, para eles poderem exercer o seu papel constitucional, eles apresentam problemas parecidos com os municípios, que às vezes é a inexistência de dominialidade, ou seja, esse aspecto patrimonial, em algumas situações, ele é bastante prejudicado, né? Seja pelos próprios dominicais, né, que são aqueles disponíveis, seja por afetações mesmo significativas de áreas de uso especial da União. Então, até tanto a visão patrimonial quanto a visão estratégica de planejamento do Estado, ela precisa ser colocada em xeque quando a gente pensa nessa grande concentração de terras federais. E aí isso também deve ser entendido como impeditivo dessa atuação patrimonial mais responsável do Estado, que é difícil você localizar. É difícil, às vezes, você fazer esse processo de identificação para dispor adequadamente de uma maneira responsável. Até por isso que na resolução que regulamentou a regularização fundiária em áreas da União, da SPU, né, administradas pela SPU, melhor dizendo, se colocou a possibilidade realmente de você fazer a regularização fundiária direto antes de você ter até o processo de incorporação dessa área. Porque como você tem aí uma grande quantidade de imóveis aí que você não incorporou, não delimitou, e você tem a possibilidade de usar a legitimação fundiária de forma direta, então aí já temos algumas experiências já em Recife e em Santos de você fazer o reconhecimento da legitimação fundiária antes mesmo até de incorporar a área. A União diz assim, olha, não tem problema, pode registrar direto no beneficiário. Isso é um grande salto aí no processo de regularização. Não, sem dúvida. Eu acho que até mesmo para as áreas públicas estaduais, você não precisar arrecadar para poder anuir, né, com a regularização fundiária urbana, é um grande salto qualitativo para que você possa fazer intervenções efetivas de melhoria habitacional. Porque antes você precisava esperar, na melhor das hipóteses, se tudo desse certo, de 6 a 8 meses entre o pedido inicial para você poder começar um processo de regularização. Isso dentro de uma realidade, né, em que você tem gestões que funcionam a cada 2 anos, né, dependendo do período eleitoral, isso é bastante complicado. Né? Então, eu costumo dizer, né, como também sou professora de Direito Agrário, que a legislação urbanística andou muito do ponto de vista de apuração patrimonial em comparação com as áreas rurais. Nesse sentido de como você pode dispor hoje, né, passando por alguns dogmas que você tinha na disposição patrimonial tradicional. Então, eu acho que vai ser um ponto positivo e que a gente espera que tenha resultados, né, como você está colocando aí, no dia a dia, para que a gente possa ter a população sendo regularizada efetivamente com qualidade. Que eu acho que esse é um ponto chave da atuação, seja do Estado, seja do município, na regularização fundiária. E outra, assim, até acrescentando outra linha de atuação dos estados, que eu tive a experiência quando eu trabalhava no Ministério das Cidades e também, assim, verificando os projetos, são essas grandes intervenções, grandes projetos de urbanização, projetos de saneamento integrado. Muitas vezes um projeto desse, ele é intermunicipal, né? Você tem, assim, todo um processo de urbanização de um leito de um rio que atravessa mais de um município. E aí você ter também a intervenção do Estado nesse processo dessas grandes intervenções é importante até para a escala de investimento, a escala da obra, né? Você tem isso aqui no Ceará, você tem intervenções, aí a Hilda conhece, aí a Hilda entrou agora da Secretaria de Estado aqui da cidade, você tem intervenções em todo um rio, que você tem urbanização, regularização, remoção. Você tem, no caso dos parques do Rio de Janeiro, né, Manguinhos, Alemão, Pavãozinho. Então, são grandes intervenções que o Estado assume esse papel, né, intervém assim, em algumas áreas. O governo do Estado da Bahia também fez isso, também atuou nessa linha, né?
Aqui a gente tem um projeto do BRT aqui, por exemplo, no Pará, que é o projeto de integração metropolitana do sistema de transporte, que é feito pelo núcleo de gerenciamento estadual, mas afeta a região metropolitana toda, né? Então, existe também uma discussão muito importante que é feita aqui no Pará, que é a discussão sobre resíduos sólidos, que também é uma atribuição que está sendo feita, pelo menos que não estou dizendo que ela está sendo feita pelo Estado, mas ela tem uma concertação de interesses grande do Estado, né? Então, assim, o Estado ele atua nessas atividades de média e grande complexidade dentro da sua atribuição, né, que é muito relevante, ou seja, até para o aporte técnico, né, e também para o aporte de recursos e de complexidade de você conseguir fazer com que diferentes municípios consigam atuar em conjunto em prol de um objetivo maior, em geral, em regiões metropolitanas. Então, isso é bem significativo. Em região metropolitana, cabe em um debate até o que você faz com os imóveis que ficam no limite entre os dois municípios, né, na própria aprovação dos processos de regularização, porque a Lei 3465, tudo que aí seria verificado aí quando tem esse limite, trata mais da questão quando você está em limite entre dois cartórios, né, a preocupação maior é quando é entre dois cartórios, não tem uma preocupação quando é entre dois municípios, quando é entre dois cartórios, aí coloca que eu normalmente recomendo que divida em dois projetos de regularização fundiária, projeto para cada cartório. Mas pode acontecer da sala do cara ser um cartório e a cozinha ser em outro. Aí se aplica lá a regra da maior porção do imóvel. Mas também a gente tem áreas conurbadas que você tem um núcleo que está dividido entre duas cidades. E aí... A gente também tem a situação da incerteza, por exemplo, pelo menos aqui acontece muito dos limites municipais, né? Então a gente tem ainda, por exemplo, pelo menos o Pará, com a decisão, né, recente sobre o limite com o Mato Grosso, a gente não tem mais problemas de limites, vamos dizer assim, estaduais, mas a gente tem muitos problemas de limites intramunicipais, ou seja, os limites que não são já referenciados e que geram sempre conflitos, em especial quando existem essas situações que você mencionou, ou seja, a realidade de grandes projetos, né, em áreas limítrofes ou projetos que geram muita arrecadação ou grandes intervenções, ou mesmo a questão eleitoral, né, que eu tenho um número muito grande de eleitores de um determinado município morando na área limítrofe, em que você acaba tendo problemas de intervenção que são muito significativos nessas áreas, e isso acaba sendo um fator que paralisa projetos de regularização fundiária, quando você não tem certeza de quem é efetivamente o município competente na atuação. Então, isso é também um fator que poderia chamar a atribuição do Estado. Mas eu penso, nessa tua discussão, que ainda que eu possa fazer a divisão, né, entre municípios, quando eu estou pensando no ponto de vista ambiental, eu posso ter o deslocamento de competência ambiental para o âmbito estadual, por causa do impacto, né? Então, assim, como é o órgão ambiental competente, que em geral é o município, dependendo da resolução, por exemplo, aqui a gente tem resoluções do Conselho Estadual de Meio Ambiente, na repartição de competências. Isso pode atribuir, né? Você pode vir a regulamentar que a discussão ambiental dessas áreas, se existente, possa ser repassada para o Estado, né? Já que, pelo menos no Estado do Pará, não existe uma atribuição urbanística já regulamentada, ainda que possível. O ideal seria realmente que um órgão, digamos, se fosse estar trabalhando com a região metropolitana, né? Pode ser que não seja, mas se não for metropolitana, você pode consorciar. E aí talvez você tenha uma análise urbanística unificada, né, assim, nos dois municípios, para você até garantir aí uma regularidade até do uso e ocupação do solo. Não você tem uma aprovação de um lado da rua que vai ser de uma indústria poluidora e do lado direito que vai ser do outro lado vai ser um monte de casinhas lá que vão ficar, apesar de que a gente não está mais nessa época tão drástica, né, na discussão urbanística, mas ter assim ter uma análise, inclusive, do uso e ocupação do solo em áreas limítrofes dos municípios também tem que ser uma preocupação nesses projetos, né? Então, o Estado, ele pode, vai listando aqui as coisas das ações, parece que não tem muita coisa, mas já tem aqui a gente falando de regularização das ocupações dos seus próprios, a questão do apoio, né? Aqui o Silvio trouxe no Cidade Legal do Rio de Janeiro, que o Figueiredo está aí também nos acompanhando. No Cidade Legal ele tem
um apoio, inclusive, de financeiro, não financeiro direto, né? Mas o Estado, ele contrata a empresa e fornece o serviço para o município, né? Que também é uma possibilidade de trabalhar e também no desenvolvimento institucional. Mas queria entrar agora para a gente conversar um pouco, só citar aqui o Antônio Carlos, aqui, trazendo a situação da Serra Pelada, trazendo aí uma identificação aí dessa complexidade é, da regularização na área deles aí, também entrou agora. O doutor Arnove aqui de Fortaleza também entrou aqui, o pessoal está chegando. Eu gosto assim, porque as nossas lives, é diferente, a gente estava assistindo uma live de um influencer desse aí, ele tem 50 mil inscritos. Quando abre a live do cara, não tem ninguém para assistir. Aí aqui a gente tem bem menos inscritos, mas quando a gente entra aqui, você já tem aí 37 acompanhando, o Arquimedes, registrador de imóveis, entrou agora também. O pessoal vai entrando e vai assistindo. Mas eu queria começar a conversar um pouco sobre o decreto 1191 aqui de 2020. Fala um pouco como foi assim, a experiência de construção do decreto, assim, né? E aí depois a gente entra um pouco conversando sobre os dispositivos dele. Tá. Retomando um pouco o que eu falei no começo, né, a universidade ela tem, por meio da Clínica de Direitos Humanos, que é uma clínica de intervenção estratégica, seja do ponto de vista legislativo, seja do ponto de vista operacional, nós fomos convidados a participar do grupo de trabalho do governo do estado nesse processo de elaboração da regulamentação da 13465 no estado, né? Foi uma parceria feita de forma até informal, não teve um termo de cooperação técnica nem nada. A clínica tem essa autonomia de fazer intervenções estratégicas por meio de demanda espontânea, e o ITERPA ele solicitou que a gente fizesse uma avaliação do decreto, fizesse contribuições para o decreto, e a gente acabou tendo a possibilidade de colaborar com essa regulamentação, auxiliando na uniformização dos procedimentos no que se refere ao aspecto patrimonial. E aí é só para esclarecer, para quem está nos assistindo, o Estado ele editou uma nova lei, né, que a gente chama aqui carinhosamente, né, de nova lei de terras, né, então substituiu a lei que estava em vigor, que também já era uma lei recente, e aí com base nisso, ficaram 3 dispositivos falando sobre a regularização de imóveis não rurais, né, que são aqueles que não são afetados à atividade agrária. Daí o primeiro fala sobre a possibilidade de regularização de áreas que têm urbanização específica, mas que são áreas isoladas, como projetos de mineração, postos de gasolina, indústrias, que estão ocupando áreas estaduais e que precisam de alguma regularização porque estavam fora do escopo do Instituto de Terras do Pará. Aí existe o segundo dispositivo que vai falar sobre a autorização legislativa para doação de áreas patrimoniais para municípios, para a construção do seu patrimônio próprio. E o terceiro dispositivo dessa seção específica sobre áreas não rurais fala da internalização da 13465 pelo Estado, no que couber em regularização fundiária. Então nós temos, na verdade, esse decreto, ele fala sobre os 2 últimos dispositivos. Ele fala sobre a destinação patrimonial para a criação do que a gente chama aqui no Pará de léguas patrimoniais, né? Vocês perceberam que a gente tem esse saudosismo, né, do período colonial, lei de terras, né, légua, a gente continua trabalhando com algumas categorias históricas, né? Então, esses 2 dispositivos acabaram sendo regulamentados pelo decreto. Então, ainda precisa ser feito um decreto ou feito um aditivo nesse decreto, né, modificado esse decreto para incluir o primeiro dispositivo que fala sobre essa regularização individualizada, né, para particulares, que não foi contemplado ainda na regulamentação. Então, é um decreto interessante, porque ele tenta, né, disciplinar de maneira completa a destinação patrimonial feita do Estado para entes federados. Eu acho que é nesse ponto que ele inova, né, que você agora tem um instrumento de consulta em que você pode ter, né, as informações de como fazer regularização patrimonial em áreas estaduais de forma completa no Estado, né? E ele teve, que a gente estava conversando aqui um pouco antes de entrar, eu acho que ele enfrentou o desafio, acho até que ele avançou muito nisso, ele até que conseguiu de juntar o mundo, né, que a gente estava conversando, da 11952, né, com a lei 13465, que para mim sempre foi um problema, que você tinha dois
você tinha não, você ainda tem, né? Os dois marcos, os dois procedimentos no governo federal em que você tinha de doação de áreas, um procedimento para doação de áreas na 11952 e um procedimento apartado para regularização fundiária urbana em outras áreas que não na Amazônia Legal. E aí realmente foi bacana juntar isso os dois no mesmo instrumento legal, exatamente até para evitar que o pessoal pega questões por exemplo, a gente tinha na 11977 anterior um conceito de densidade, né, de regularização por densidade de núcleo urbano, que era totalmente assim, contrário ao de densidade que se usava na 11952. Enquanto na 11952 a gente trabalhava com, agora já mudou também isso, a gente trabalhava com lotes de 1.000 metros quadrados, até de 1.000 a 4.000 metros quadrados, acima de 5.000 metros quadrados, trabalhava com 50 habitantes, né? A cada 10.000 metros quadrados nos nossos dois. Então tinha essas disparidades, eu achei legal do decreto ter unificado esses dois mundos, assim, dentro do mesmo corpo, legal. Eu acho que ele tenta unificar o que a gente chama. Gente, um abraço, pessoal de Canaã dos Carajás, que é um exemplo, né, de regularização fundiária aqui no Pará. Foi um dos primeiros municípios que se organizaram para fazer bonitinho o processo. Até hoje eu uso o caso de Canaã nos meus exercícios para mostrar para o pessoal como é que você pode fazer uma REURB com base na 13465. Então é um prazer ver vocês aqui assistindo a gente, né? Espero que isso inspire ainda mais, né, vocês fazerem o trabalho de vocês como vocês têm feito. Então, um abraço. Cecília, bom, eu acho que é interessante que você colocou, né, porque o município vai falar com todos o município já, o Estado, vai falar de todos os bens que ele tem, né, sejam os bens de afetação dominical, como os bens de afetação, vamos dizer assim, que não permita transferência de dominialidade plena, né, que são os rios estaduais, os terrenos reservados. Então, eu acho que é bem interessante essa tentativa de sistematização, né? A gente costuma dizer que esse decreto ele tem um rol exemplificativo de áreas que ele pode regularizar, mas mesmo assim essa exemplificação já é bem concreta para a gente entender o escopo, né? A gente fala da regularização de núcleos urbanos informais, da destinação do que a gente chama de áreas urbanas típicas, que são aquelas lá do decreto do Estado Novo, né? Que vai falar sobre a destinação das sedes municipais e a destinação das sedes de distrito, que são as vilas, né, que são muito frequentes para que o município possa ter uma área patrimonial para dispor para equipamentos públicos e para a infraestrutura inicial do processo. A gente tem a discussão das áreas de expansão urbana, que são muito significativas no nosso estado, né, tanto nas áreas da União, onde a gente aplica a 11952, como nas áreas estaduais, porque como a gente tem muito processo de grilagem, Filomeno, aqui, a você constituir patrimônio municipal a partir de domínio privado, às vezes é bastante complexo. Você fazer uma desapropriação, quando você investiga o imóvel, o que você descobre é que aquele imóvel ele é público estadual ou ele é público federal. Então você constantemente depende, enquanto ente municipal, de doações de entes federados supralocais. Então isso é um problema para que você possa ter uma efetiva autonomia municipal, sabe? Então eu acho que quando você regulamenta isso, ou seja, as áreas de expansão urbana, você está pensando nesse município que tenta se planejar não só do ponto de vista urbanístico, mas também do ponto de vista fundiário, né? Em situações em que a ausência do Estado inviabiliza qualquer tipo de planejamento urbano. Então, essas destinações são interessantes e também destinações de natureza específica, ou seja, para esses equipamentos de enclave que estão fora desses perímetros urbanos, né? Então, acho que ele traz essas possibilidades, gerando condições para que o município pense no ponto de vista urbanístico e do ponto de vista fundiário os seus municípios. Lembrando que aqui no estado do Pará, a gente tem uma dificuldade, né? Que o Estado, por mais que tenha avançado muito nesse processo, ele só detém a dominialidade de 1/3 do Estado. Então, enquanto eu posso ter um decreto hoje que tenta trabalhar com as especificidades regionais, do ponto de vista patrimonial, ele vai apenas trabalhar naquilo em que ele pode dispor, né? Ou seja, nas áreas que são dele. Nas áreas federalizadas eu continuo tendo que trabalhar com as legislações da SPU, com a legislação do INCRA, que tem essa lógica própria, essa lógica que ainda é uma lógica cindida, né? De como você dispõe sobre o patrimônio em favor dos entes locais. Então, acho que ele avançou dentro das condições que ele tinha de avançar, né? Nesse processo, mas ele não substitui, né, essa grande federalização de terras que tem aqui no estado e que ainda afeta o número grande de municípios. Mas se bem que
quando a gente pensa a atuação do Terra Legal, ela foi muito significativa no estado do Pará. Então, isso acabou dando uma folga para os municípios começarem a pensar urbanisticamente. Por exemplo, Canaã, que está aqui, é um caso desses. Canaã, ele tem área, ele pode pensar seus projetos de regularização fundiária porque essas áreas foram destinadas pelo governo federal. E é um município novo que tem capacidade de se estruturar tanto urbanisticamente quanto do ponto de vista fundiário, o que seria impensável antes da 11952. Uma das coisas que sempre que me vem à cabeça é como conciliar a 13465 ou as leis nacionais de regularização fundiária com essa realidade de sede municipal irregular, ou de ser pior, sede municipal irregular pública, né? Que aí a gente já teve algumas conversas dessas, algumas discussões dessas de que como a gente molda os instrumentos pensando só na ocupação de baixa renda. E aí, por exemplo, quando a gente vai falar, o instrumento tem que vincular a moradia, ou a venda, ou a alienação, a regularização não pode passar de 2 imóveis, né? A gente teve várias dessas conversas aí, né? E aí, quando você vai dizer, vamos regularizar uma sede municipal, aí esses instrumentos todos acabam travando, né? Assim, porque é regularizar a cidade. Então, assim, vai ter alguém que vai ter mais de 2 imóveis. Vão ter todos os usos, né? E que compraram e que pagaram um valor imenso, assim, enorme pelas áreas e que tem muita dificuldade de entender que vão ter que comprar novamente, né? Então, assim, a boa-fé não é considerada porque eles são meros detentores, né? E a cidade existe a despeito desse processo. E aí, infelizmente, a 13465, o Lucas está perguntando aqui se a gente vai falar sobre a REURB, vamos, né? Vamos falar sobre a REURB na atuação do Estado. Infelizmente, a gente ainda tem. A gente, quando pensa na escala, e essa é uma discussão muito grande que a gente tem na Comissão de Regulação Fundiária da UFPA, é que os instrumentos de regularização fundiária que hoje estão na legislação federal, né, na norma geral, eles são pensados por nós aqui no Pará como instrumentos de ordenamento territorial. Então, quando a gente pensa numa regularização fundiária, a gente pensa para além. A gente está falando de municípios que não têm CEP, municípios que não têm lei de ruas, né, que não tem nome de rua, município que não tem uma quadra registrada. Então, a gente, quando vai falar da regularização fundiária de uma sede, tem que pensar numa escala que é a escala da estruturação do elemento mais básico do município, até a gente subdividir e organizar de forma exequível para que isso possa ser feito dentro da escala, né, e das dificuldades do ente local. Ou seja, você nunca regularizou nada, aí você vai começar a regularizar 30 mil unidades, 20 mil unidades, nem o cartório está preparado, nem o município está preparado. Então, a gente tem que, quando a gente trabalha a regularização, seja ela por destinação patrimonial, seja doação, seja ela via REURB, que é o município atuando, em grande parte, a gente está falando de uma estruturação mesmo do município para que ele conheça e que ele controle seu território. E eu acho que esse é, às vezes, um fator muito negligenciado da política fundiária, de você pensar de forma desvencilhada, né, os instrumentos urbanísticos dos instrumentos fundiários, porque muitos deles são inaplicáveis em áreas públicas, né, e a gente não pensa nisso quando exige o plano diretor ou quando pensou os instrumentos do plano diretor, né, que são muito ligados à ideia do mercado de terras, e esse mercado de terras em áreas de consolidação de fronteira é difícil, né, a gente trabalhar. Aí, eu só responder algumas dúvidas aqui. Teve uma pessoa, agora realmente eu perdi um pouco quem foi, perguntou se vai ficar gravada. Vai ficar gravada no IGTV. Eu vou também passar lá para o canal do YouTube, Pitada de REURB, e também vou passar para a Luli, e aí se tiver algum canal que ela possa divulgar, assim, deixar disponível o vídeo. Aqui não é meio o foco hoje, o pessoal perguntou, é possível a REURB, né, não possui delimitação de bairros? Pode demais. Aí a REURB, ela veio para delimitar os bairros. É uma das coisas que ela vai uma das fazer. possibilidades, é uma das possibilidades. Agora, Deixa eu só te falar uma coisa, Filomeno, que eu acho que essa lei, esse decreto ele traz, que é interessante, que um pouco responde à pergunta do Antônio Carlos, né? Quando a gente lê a 13465, a gente pensa muito em atividades típicas urbanas, né? Assim, o comércio, né? A residência,
Mas, assim, a REURB, no decreto estadual, ela é muito vista como uma possibilidade de regularização de áreas que são tecnicamente industriais, como a mineração, como as atividades industriais, e que estão dentro dessa lógica de irregularidade, e que elas são atividades urbanas e acabam sendo contempladas via REURB, ou por outras modalidades de destinação. Então, existe uma demanda muito grande por regularização, por exemplo, de áreas de mineração, mineração de minerais sociais, minerais abundantes, que é argila, seixo, brita, que um dos fatores para eles serem irregulares do ponto de vista ambiental é que eles não têm a dominabilidade da área. Então, não são grandes projetos mineralometálicos, né, que são tipo a Vale, que tem toda uma capacidade institucional de se organizar, são de pequeno porte, médio porte, e que são atividades urbanas e que acabaram sendo expressamente mencionados aqui no decreto como atividade sujeita à regularização fundiária não residencial. Então, acho que esse é um ponto, né, que não resolve o problema do Antônio Carlos, mas que pode ajudar, né, a pensar aí a regularização fundiária. E outra coisa que eu achei interessante do decreto foi já estabelecer que órgão estadual vai se manifestar sobre a própria regularização fundiária, porque a gente tem um problema de que essas regulamentações acabam não definindo quem é o órgão local que é responsável pelo quê. Então, às vezes, até isso, infelizmente, a gente tem poucas regulamentações estaduais do processo de REURB, né? Se não é tão forte, mas nas regulamentações municipais o cara só repete o dispositivo que está na Lei 13.465, dizendo assim, o município vai fazer isso, o município vai fazer aquilo, enquanto o cidadão quer saber, meu amigo, eu quero pedir uma regularização fundiária. Em que órgão? Para quem? Quem é que vai cuidar dos beneficiários? Quem é que vai definir a baixa renda? Quem é que vai fazer esse levantamento? Quem é que vai se manifestar? Aí, isso, a gente está aproveitando aqui o lucro. Isso. Exatamente. E aí eu achei... Desculpa, Diga. Perdão. Não, pode falar. Pode falar. É responder a pergunta do Lucas, mas ele já foi respondido. Não, e é isso. Acho que uma das coisas interessantes que avançou aqui no decreto foi ter trazido, assim, como a gente começou, parece óbvio e simples, mas boa parte das regulamentações não define procedimento, não define órgãos responsáveis. Então, assim, tem essa necessidade de você ter. E aí, aproveita, queria que tu comentasse um pouco aqui essa questão até de ele ter trazido um tema importantíssimo para órgãos estaduais, né, para políticas estaduais de regulação fundiária, que são as faixas de domínio de rodovias estaduais, né? Aqui no caso também o ferrovia estadual, mas normalmente a gente tem. Queria que comentasse um pouco esse trecho do decreto. Como a ideia deles era de completude, né? Então, assim, o Estado do Pará, ele tem um órgão fundiário forte, que é o ITERPA, né? Então, ele atua em forma colegiada com a Procuradoria-Geral do Estado, né? Que também tem muita importância na questão fundiária, mas existia sempre uma preocupação de como é que você deveria fazer esse procedimento de forma integrada, porque como a legislação federal altera hoje, né, as faixas de domínio para fins de regularização, era necessário interligar o processo de regularização fundiária com o processo tradicional patrimonial que a Secretaria de Transportes, que é o CETRAN, fazia. Eles estavam aplicando naquela resolução de 1997, né, que falava sobre faixa de domínio e regularização patrimonial. Então, essa lei, esse decreto veio para trabalhar a possibilidade de você fazer instruções normativas conjuntas, interligando os fluxos de procedimento, tanto com a Capitania dos Portos, para ocupação de beiras de rio, né, para processos específicos de adequação de tipologias ocupacionais de beiras de rio aqui estaduais, quanto também para ocupação de faixas de domínio, que as nossas cidades, no caso daqui da região amazônica, elas são tradicionalmente trabalhadas da seguinte lógica, né? Aquelas cidades que nasceram nas beiras dos rios e aquelas pós-década de 60 e 70 que nasceram nas beiras de rodovia. Loli, repete um pouquinho que deu uma cortada, não sei se foi só para mim ou se foi para todo mundo. Mas deu uma cortada agora na internet. Repete só a última parte.
Estava falando que esse procedimento, o decreto ele visa você criar um procedimento integrado entre a Capitania dos Portos e o ITERPA, né, a Capitania dos Portos e o ITERPA, e também ao CETRAN, que é a Secretaria de Transportes do Estado, para que você possa ter uma visão integrada, não meramente patrimonial, mas uma visão que também trabalhe a regularização fundiária de equipamentos pré-existentes, porque a gente tem muita ocupação de beira de rio e muita ocupação de beira de estrada pelo próprio histórico de formação das cidades, que antes da abertura das rodovias era na beira dos rios e agora, né, há grandes núcleos. Os núcleos mais pungentes são aqueles nas beiras de rodovias federais e estaduais. Então ele vem com essa lógica, precisa ainda ser regulamentado, a PGE tem trabalhado nisso, com o ITERPA, para fazer uma regulamentação que defina prazos, fluxos, procedimentos, né, que preferencialmente seja digitalizado e que você possa entrar com um pedido via ITERPA e isso gere uma série de consultas, de modo a que os órgãos eles conversem e trabalhem isso de modo a que a pessoa ela não precisa recorrer a diferentes órgãos para poder ter seu imóvel regularizado, as situações regularizadas. E aí foi uma tentativa de atualizar o procedimento e integrar os procedimentos e as visões patrimoniais no caso do Estado do Pará. Foi muito oportuna essa iniciativa do Estado. E até pensar e discutir essa questão das faixas de domínio, assim, eu não sei como... por exemplo, aqui no Ceará você tem uma rodovia que não é bem uma rodovia, foi demarcada lá como rodovia, foi planejada como rodovia, mas é uma estradazinha vicinal de terra que uma hora do distrito ali vira uma cidade. Então até você pensar em faixa de domínio, tem faixa de segurança, né, faixas notificantes nas margens, é complicado, né? E aí trazer realmente o tema, colocar como é que vai ser esse procedimento, delimitar essas faixas, até 5 metros, eu até fiquei assim, colocou 5 metros aqui em áreas urbanas, até achei que por 5 metros nós estamos até na verdade, é uma disposição de norma federal, né? A gente teve uma alteração legislativa federal que disse que o município pode reduzir. Então, na verdade, o que o Estado fez foi sistematizar a alteração legislativa, dando uniformidade na aplicação de rodovias federais e rodovias estaduais. Então, eu acho que é bem oportuno. Já pensou você ter uma pessoa, você está numa rodovia federal e você entra na estadual e muda todo o procedimento? É difícil explicar para o vizinho, né? Que um é num critério, o outro é em um outro, é bem difícil. Porque algumas cidades até tiram, né? Tentam tirar, tem muitos projetos de tirar a rodovia de dentro do centro urbano, só que volta a ser o centro urbano, a periferia da rodovia, porque é o indutor daquela... A centralidade é difícil. E aí, só falar aqui, mandar um abraço aqui pro doutor Felipe aí, e Gil do Rio Grande do Norte, pessoal também. Felipe, acho que foi a nossa primeira live aqui sobre o provimento, também vale a pena vocês conferirem essa live, sobre o provimento do Rio Grande do Norte, de regularização fundiária, o provimento ficou bem bacana, não sei se você já deu uma olhada, Lula. Trouxe não, também ainda assim, não. Pronto, vale a pena demais dar uma olhada tanto na live que a gente fez, tá lá no Pitada de Reúbe no IGTV, e também também está assim, dá uma olhada no próprio provimento, que é bem bacana. E aí uma pessoa perguntou se a Reúbe substitui a uso capião, aí substitui total, né? Na verdade não é de hoje, né? Desde 1977. Só tem que se lembrar, Lucas, que a área tem que ser privada, né? Não pode ser grilado. Então, se ela for privada, pode fazer uso capião. Senão, tem que fazer outro instrumento que é uso capião só em área privada mesmo, né? Isso. E aí, o diagnóstico fundiário tem que ser lembrado. Agora, contando, teve uma emenda na 13465 que da medida provisória 7, eu já até esqueci o nome da medida provisória, como é que pode? Mas teve uma 749 a 759. E aí ela teve uma emenda que eu achei fantástica, o espírito realmente do cara pegar o grileiro, o loteador irregular e reconhecer. O cara dizendo assim, olha, o poder público só pode regularizar o loteamento irregular em área pública se o comprador do lote pagou para o loteador irregular, só os quitados. Aí realmente o pessoal não tem vergonha mesmo até nas emendas, né? Assim, além do cara ter um grileiro lá que estava roubando terra pública e vendendo, ainda tem uma lei federal dizendo, olha, você só pode regularizar com a gente se
Se Se tiver pagar pago. para a pessoa que ocupou irregularmente, que deveria responder criminalmente, né, e civilmente por danos à ordem urbanística. Exatamente. Aí botam uma emenda dessa para sair. Luli, e aí também aqui porque a gente está chegando um pouco, porque aqui a gente tem um tempo de 1 hora, né, nas lives. Aí até eu tento manter 1 hora, porque é, é, sempre acaba. É melhor às vezes marcar outra live do que sair continuando assim, noite afora, né? E assim, eu queria conversar contigo, aproveitar assim, quase não deu para a gente tratar do decreto. Tem mais alguma coisa do decreto que você queria ressaltar, assim? Eu acho que é interessante o decreto também como uma experiência, né, para pensar a atuação do Estado, porque ele engloba várias particularidades regionais, essa ocupação de beira de rio, né, de faixa de domínio, considerando essa questão do tipo de urbanização, mas ele também traz uma perspectiva de você poder destinar ao município a criação de cinturões verdes para a agricultura familiar, né, para a questão de manutenção de população que migra do campo para a cidade, que ocupa a periferia, que você pode dar a oportunidade de eles não ocuparem a periferia e ocuparem áreas como quintais, agroflorestais. Então, o artigo 47 do decreto traz essa possibilidade, pode solicitar a doação dessa área do Estado para que o município execute e acompanhe esse procedimento como uma forma de ver renda, de prover serviços ambientais para a cidade, para controlar o adensamento, né? Então, ele também eu acho que é um instrumento importante. Ele é fortemente inspirado por uma legislação estadual do Acre, que é com base na 11977, ordenamento territorial, e que eu acho que vale a pena as pessoas darem uma olhada, que é uma coisa fora um pouco da lógica urbana tradicional e que eu acho que pode ser interessante para vários municípios, né? E o que eu gostaria de falar sobre o decreto também é que ele traz a possibilidade de execução direta e indireta de REURB em áreas estaduais, né? Que é um pouco a lógica de você pode não só fazer esse pedido de doação tradicional, mas você pode pedir para o Estado, né, por meio do ITERPA, que ele dê anuência para você fazer a REURB. E eu acho que isso é muito importante para que você não pense sempre na doação ou no procedimento patrimonial tradicional como uma forma de agilizar o processo de destinação a particular, porque a REURB nada mais é do que um procedimento que você está exercendo a competência constitucional do município para bem ordenar o uso do solo. Então, ele não está pedindo a área para si, ele está pedindo a intervenção na área para dispor para quem efetivamente precisa, que é o ocupante. E eu acho que isso acaba flexibilizando um pouco a lógica tradicional de doação, ou seja, eu peço doações para áreas que são minhas, mas se é uma área ocupada que eu preciso destinar, eu acho que é mais interessante a aplicação da 13465, conforme dispõe o decreto, do que efetivamente a doação. A doação deve ficar restrita para bens de uso especial, para áreas desocupadas, né, mas eu não preciso usar esse instrumento para fazer regularização de população. Né, eu acho que esse ponto é um ponto que ganha muito a legislação estadual. Regulamentar como deve ser feito, a notificação para que você não tenha nulidade do processo de REURB. E uma coisa que eu queria também falar, que foi um grande ganho do Estado, além do decreto, é que ele também atualizou a sua legislação tributária, e hoje não existe mais a necessidade de você pedir isenção de TCD. Né? A própria legislação tributária já deu essa contribuição dizendo que toda a regularização fundiária urbana ou rural é isenta de qualquer tipo de arrecadação, de tributo, de doação. Isso é também um dos fatores que pode vir a destravar, né, a regularização fundiária. Filomena e eu, para não contar um caso aqui, a gente já sentou horas e horas na corregedoria, né, do Tribunal de Justiça do Pará, já fomos fazer reunião com os órgãos estaduais para discutir isso, mas eu digo que eu não tive nenhuma interferência nesse processo. Foi realmente uma avaliação da nova gestão, de como impulsionar a regularização fundiária, e acabaram fazendo alteração da legislação tributária estadual de modo a contemplar a REURB e as modalidades de destinação que estão previstas no decreto que a gente está trabalhando aqui. Mas assim, eu recomendo a todos que vocês tenham uma lida, né? A gente, na rede amazônica de regularização fundiária urbana, estimula que os estados desenvolvam legislações nesse sentido, ou seja, que adaptem, né, os procedimentos para as suas áreas, aqueles que têm áreas estaduais, para que isso possa facilitar o acesso à população e também aos municípios à regularização fundiária. Né? Então, são essas as minhas considerações em relação ao decreto.
Filomeno. Foi muito bom essa questão do tributo, né? Que aí, lembrando, pessoal, a gente utilizava muito a doação, né? Antes da legitimação fundiária. E vamos continuar utilizando, né? Querendo ou não, já temos aí 4 anos já de legitimação fundiária, vou dizer 4 anos de legitimação fundiária, já as ocupações, infelizmente, vão ter ocupações já posteriores à medida provisória. E a doação gera a arrecadação do imposto de transmissão, causa-morte e doação, que é o imposto estadual. E é muito, muito importante que a legislação estadual traga a isenção desse tributo, até pensando em outras políticas, né? Assim, não só a regularização fundiária em si, mas a própria promoção e construção de unidades habitacionais, né, de conjuntos habitacionais, e aí realmente destrava mesmo os processos de regularização. E a gente lembra que no Pará foi uma coisa que segurou mais de um ano, só essa questão do ITCMD segurou bastante, até por causa da própria infra da Secretaria Secretaria de Finanças da época, para até mesmo que quisesse isentar, era uma distância. Não teria condições, né? As pessoas não percebem a escala da regularização, né? O número de pessoas a serem regularizadas. Não sei se tu viste, para finalizar, tem 2 perguntas aqui, Filomeno. A Marcele, que é de Marituba, que tem um projeto com o UFPA. Um abraço para o pessoal de Marituba que está fazendo regularização. Nós estamos em vias de dar continuidade pós-lockdown aí às atividades. Ela está perguntando se o Estado, quando faz REURB, né, ele que deve apresentar as peças técnicas ou cabe o município na REURB-S. Vou deixar o dono da 13465 responder isso aí, que o Filomeno que redigiu a 13465. Né? E aí o Lucas está perguntando aqui se os municípios precisam desenvolver legislação própria para a REURB. Filomeno, essas perguntas não são para mim, essas perguntas são para ti. Tá ótimo. Vamos aqui. A primeira questão da legislação própria, seria interessante dar uma olhada, assim, lá no Pitada de REURB tem assim no playlist lives ou vídeos em outros canais. Ou você pode ir direto no site do Core Minas, que a gente fez uma live só sobre regulamentação municipal de regularização fundiária. Assim, deixando, mas já adiantando aqui, não precisa, o município não precisa ter legislação própria para fazer regularização fundiária, para implementar a regularização fundiária, até porque se a legislação contemplasse toda a regularização fundiária de ponto, nem irregular era o núcleo, né? Já surge de a irregularidade surge da contraposição aí com a legislação existente. Não precisa ter legislação municipal, mas não quer dizer que não seja recomendável ter uma legislação municipal que inclua dentro da legislação urbanística do município o processo de regularização fundiária, tá? Digamos, então não precisa ter legislação, mas precisa ter normatização. Quanto mais normatizado, melhor é o procedimento para que as pessoas tenham clareza de como ele funciona. E quando for normatizar, pessoal, não copia a 13465, regulamente a 13465. Assim, você coloca realmente adaptar os procedimentos à estrutura municipal local, a forma de fazer. A segunda, a pergunta da Marcele, realmente deu uma balançada aí nessa questão das competências a 1418 agora de janeiro, quando veio falar da REURB-S, a responsabilidade, né, dos órgãos. Eu entendo que se o Estado é o titular do domínio, ou pior, o loteador irregular, e quando um Estado constrói o conjunto habitacional e não regulariza, ele é um loteador irregular, né? Ele que foi lá, parcelou a área e não regularizou o lote. Eu entendo que ele, sim, tem que providenciar as peças técnicas e ir atrás dessas coisas, mas isso não quer dizer que não possa haver uma parceria com o município para a construção desse trabalho, né? Às vezes o Estado pode financiar o município, mas a legislação, mesmo antes da 1418, sempre trabalhou isso como, até a 11977, quando falava dessas responsabilidades, era sempre assim, o poder público. Não dizia assim, é o município que vai fazer, mas a 1418 deu uma bagunçada nisso, colocando realmente muita coisa para o município providenciar. Diga, Luiz. A letra fria da lei, né, diz que hoje o município em REURB-S faz tudo, né? Sendo que é opcional para o legitimado na REURB-S
fazer, vai ter mais atividades, né? Então, o que não é negociável é a execução das obras, o que é meio complicado, né? Porque o Estado deveria entrar e ajudar com a execução das obras. E aí, só fazendo uma exceção aí no que o Lucas perguntou, eu acho que é importante lembrar, Lucas, que quando você não precisa de legislação específica para a REURB nos municípios, mas se você precisar vender áreas municipais utilizando o Sim. critério lá da 13465, você precisa de uma lei dizendo que está autorizado a usar conforme a 13465. Eu acho que é a única exceção, né? Uma coisa que eu acho que também é legal botar nas leis municipais, quando elas existem, é a autorização legislativa genérica, para que em processo de REURB não precise voltar para a Câmara dos Vereadores e fazer a autorização para autorização. Mas seriam as duas elementos assim, essenciais. O resto pode ser via decreto, tá? Isso. E alguns, você lembrando dos instrumentos, tem a concessão de direito real de uso, que é muito aberta no campo federal, precisaria aí dar uma regulamentada, próprios critérios de doação. Mas a gente precisa encerrar, senão o Instagram derruba a gente. Eu queria agradecer muito a Luli, porque eu já aprendo com a Luli há muitos, muitos anos. A gente já fez várias discussões, até a Luli é uma das pessoas que eu sempre comento assim que mesmo quando eu não concordo com ela, ela me deixa uma pulga atrás da orelha, porque eu tenho certeza, eu respeito demais, assim, mesmo quando a gente não concorda, ela me quebra assim, a minha certeza na hora, porque, vixe, a Luli falou isso, eu vou ver como é que se realmente eu tô pensando certo. E te agradecer muito a tua participação aqui na live. Obrigada, Filomena. Agradeço a parceria, a oportunidade, agradeço a todos que estão assistindo aqui, né? E a gente espera que a gente possa ter outras oportunidades de discutir os outros pontos sobre REURB para que o pessoal possa se informar e que possa ser bem interessante essa difusão de conhecimento para que um número maior de municípios possa começar a atuar com as próprias pernas. Muito obrigada. Ixi, acho que deu uma travada na internet. Um abraço, pessoal. Luli voltou? Voltou. Não, faltou. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Boa noite. Até a próxima aí. Tchau, tchau. Deixa eu ver aqui.